Existem lugares que parecem eternos, que dão a impressão de que estarão lá para sempre. Mas um olhar mais atento percebe que tudo ali está em movimento. Já no fim da nossa jornada pelo sul da Islândia, desembocamos na Lagoa dos Glaciares de Jökulsárlón. Um lago onde icebergs se desprendem lentamente da geleira e ficam flutuando como gigantes adormecidos nas águas geladas até chegarem ao mar. Da própria Ring Road, a estrada 1 que percorre toda a ilha, vemos os blocos de gelo flutuando nas águas. Mas essa lagoa não é um ponto de parada comum. É um daqueles locais que mudam a viagem e a magnitude da jornada. De longe, os blocos parecem pequenos, mas de perto, tudo muda de proporção e desafia qualquer expectativa. A vista do estacionamento já impressiona. E quando nós chegamos perto da lagoa, eu tive dificuldade para vencer a sensação de deslumbramento e entender, acreditar no que meus olhos estavam vendo. Por isso, talvez, tanta gente acabe passando mais tempo aqui do que havia planejado. O que começa com uma paradinha de beira de estrada rapidamente se transforma em uma das paradas mais memoráveis da viagem, com um longo período de contemplação, porque é difícil finalmente decidir partir dali. É incrível presenciar ali bem de pertinho aquela paisagem que vai sendo escrita diante dos nossos olhos. O aspecto da lagoa muda bastante durante o ano. No verão, a quantidade de icebergs costuma ser maior. No inverno, a luz baixa e a presença de neve criam uma paisagem completamente diferente, mas sempre de uma beleza incomparável. Durante séculos, essa região foi ocupada por uma das línguas glaciais da enorme Vatnajökull, que em volume de gelo é a maior geleira da Europa. Mas durante as últimas décadas, ela começou a recuar, e o que antes era apenas gelo deu lugar a essa lagoa. Apesar de passar a ideia de que é uma paisagem ancestral, Jökulsárlón é surpreendentemente jovem. A lagoa começou a se formar apenas na primeira metade do século XX. Grande parte do que vemos hoje simplesmente não existia algumas gerações atrás. E a ligação entre a geleira e o oceano faz de Jökulsárlón um lugar onde nada fica exatamente igual por muito tempo. Muito gelado. A Lagoa dos Glaciares de Jökulsárlón é a maior lagoa da Islândia, com cerca de 25 km² de extensão e quase 300 metros de profundidade. Cada iceberg aqui tem uma história diferente, uma cara diferente. Alguns acabam de se desprender da geleira, outros já estão semanas navegando lentamente pelas águas da lagoa. Alguns deles parecem esculturas brancas
Outros são tão transparentes como as águas que os recebem, e outros ainda revelam camadas de um azul que a gente custa acreditar que é real. Aqui fica óbvio que a lei da vida se impõe a tudo e a todos e nos obriga a lidar com a impermanência, mesmo do que aos olhos humanos parece eterno. Entre os icebergs, a vida também encontra espaço. Em alguns períodos do ano, além da grande quantidade de pássaros, é possível ver focas descansando sobre os blocos de gelo ou nadando tranquilamente pelas águas da lagoa. Mas a jornada desses blocos de gelo não termina aqui. Depois de atravessarem lentamente a lagoa, eles são levados pela correnteza e seguem por um curto canal até chegarem ao Atlântico Norte. O mar recebe esses mesmos blocos. Alguns desaparecem nas águas abertas, outros são, por fim, devolvidos à costa, criando um cenário que povoou os meus sonhos de viagem por muitos e muitos anos. A Praia dos Diamantes. Vista de longe, ela parece mais uma praia de areias negras da costa sul da Islândia. Mas bastam alguns passos para a gente perceber que existe algo diferente ali. Na areia negra da Diamond Beach, os pedaços de gelo transparentes brilham como se fossem diamantes espalhados ao acaso, e os fragmentos, quando tocados pela luz, cintilam como uma joia rara. A quantidade de gelo na praia muda constantemente. Alguns dias, ela está repleta de blocos espalhados em sua margem. Em outros, a paisagem é mais discreta. E o que encontramos pela manhã pode não estar mais ali algumas horas depois. É como visitar uma galeria de esculturas que se reorganiza o tempo todo. Em determinados momentos, quando o céu se abre e o sol aparece por alguns instantes, o contraste entre a areia vulcânica e o gelo cria uma combinação de cores difícil de esquecer. É um contraste tão poderoso que, apesar do frio, a gente não se cansa de ficar ali e observar. Em muitos locais, a paisagem parece desafiar o tempo, mas aqui acontece o contrário. O tempo está presente em toda parte, no avanço do mar, no recuo do gelo e em tudo que vemos ao nosso redor. Por isso mesmo, esse é um local tão único e tão especial. Jökulsárlón e a Praia dos Diamantes são daqueles locais que raramente cabem na programação que fazemos para eles. O fim da tarde traz um toque especial, pois é quando a luz baixa do sol transforma os tons do gelo e faz a lagoa revelar novas cores e novos brilhos. Aqui a gente entende que a beleza nem sempre está naquilo que permanece. Às vezes, ela está justamente naquilo que sabemos que não vai durar. Porque alguns lugares parecem eternos, e justamente por isso nos surpreende descobrir que eles também estão aqui, de passagem.